Olá pessoal, hoje vamos rever um clássico brasileiro, o livro Dom Casmurro, um romance escrito por Machado de Assis. Da literatura brasileira. É um mistério que, tá aí há mais de 100 anos dividindo opiniões e gerando debates super apaixonados. E bem no meio desse furacão todo, tem uma personagem que é simplesmente inesquecível, a Capitu. E a pergunta que não quer calar desde 1899 é essa: ela foi uma vítima inocente ou uma manipuladora genial? E olha, não é um debate qualquer, não. É, talvez, a grande questão literária do Brasil. Pode perguntar para acadêmico, para leitor comum, para cineasta, todo mundo tem um palpite. E é justamente essa falta de certeza, essa ambiguidade que faz da obra-prima do Machado de Assis algo tão potente. Bom, para a gente conseguir entender esse caso, a gente precisa olhar com uma lupa para a nossa única testemunha, que, aliás, é também o promotor. Curioso, né? E quem é ele? O próprio Bento Santiago. O próprio nome do livro já entrega muita coisa. Casmurro não é bem um elogio. Significa alguém fechado, rabugento, amargurado. Isso já acende um alerta logo de cara. A história que a gente vai ler passa pelo filtro de uma pessoa muito ressentida. Pois é, e ele mesmo confessa qual é o objetivo dele. Não é contar os fatos como foram. É uma tentativa de, como ele diz, restaurar na velhice a adolescência. Ou seja, é uma memória contada muitos anos depois, e a gente sabe, memória é uma coisa que trai a gente. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no caso que o Bento constrói com todo cuidado contra a esposa dele, a Capitu. Ele vai apresentando uma série de provas que, na cabeça dele, não tem contestação, são irrefutáveis. A história começa como um romance de juventude, sabe? Que vai crescendo, florescendo e acaba em casamento. Só que aí acontece uma tragédia que muda tudo: a morte do Escobar, o melhor amigo do Bento. A partir desse ponto, o ciúme vira um monstro e vai devorando a relação deles. Só que os pilares dessa acusação, eles são meio frágeis. Não tem prova concreta, sabe? São só interpretações. Um olhar durante um funeral, uma suposta semelhança física do filho com um amigo. E o mais perigoso, ele começa a reescrever o passado todo para fazer cada gesto da Capitu parecer parte de um plano de traição. E aqui, aqui tá a prova definitiva do Bento. É uma descrição poética, é verdade, mas é devastadora. A imagem que ele cria é tão forte, mas tão forte, que por mais de 100 anos muita gente comprou essa interpretação como se fosse uma confissão. Uma confissão que, na verdade, nunca existiu. Mas espera aí. E se a nossa única testemunha não for nem um pouco confiável? Foi aí que a crítica mais moderna começou a fazer essa pergunta, colocando o próprio narrador no banco dos réus. Então a gente fica com duas visões bem diferentes. De um lado, tem a Capitu do Bento, uma mulher traiçoeira, dissimulada. E do outro, uma leitura completamente oposta, a de um homem que está tão cego de ciúme que ele projeta todas as suas inseguranças na esposa. E no fim das contas, destrói a vida dela. E as razões pra gente duvidar dele, elas só vão aumentando. Pensa bem, ele é a testemunha, o promotor e o juiz, tudo ao mesmo tempo. Ele mesmo admite que é ciumento. A narração é uma memória, filtrada pela amargura. E o mais incrível de tudo, ele se compara com o Otelo, de Shakespeare, que é o maior símbolo do ciúme que leva à tragédia. Será que isso não é uma pista que o próprio Machado deixou ali pra gente? Quem virou esse jogo foi uma crítica norte-americana, a Ellen Caldwell. Lá nos anos 60, ela chegou com uma teoria que foi revolucionária. Ela disse o seguinte: o Bento não precisou de um vilão para envenenar a mente dele. Ele foi o Iago de si mesmo, ou seja, o arquiteto da própria desgraça. E essa ideia mudou completamente o jeito que as pessoas liam o livro. Tá, mas e aí? Qual é o veredito final? A genialidade do Machado de Assis está justamente aí, em garantir que não exista um veredito final. Machado de Assis era um mestre. Ele construiu a história de um jeito tão perfeito que é simplesmente impossível provar se a Capitu é culpada ou inocente. A dúvida, a incerteza, essa é a verdadeira alma da obra. E o resultado dessa genialidade toda é uma coisa impressionante. Já se passou mais de um século e o livro continua vivo, gerando debates acalorados, estudos acadêmicos e inúmeras novas interpretações.
E essa história é tão forte que ela não ficou só no papel. Saiu das páginas, virou filme, virou minissérie, até ópera e uma graphic novel premiadíssima. Cada adaptação dessas traz um novo jeito de olhar para a história e mantém o mistério vivo para as novas gerações. No fim, o Bento Santiago fecha o livro dele e encerra o seu caso particular. Mas para quem lê, o julgamento nunca acaba. O que o Machado de Assis faz é entregar o processo nas nossas mãos. Cada leitor vira parte do júri. E aí a pergunta final fica no ar: qual seria o veredito?